Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe qual é? O que seria viver uma vida de comunhão com Deus? O que significa ser uma ovelha do Senhor? Como que eu e você podemos fazer para desenvolvermos um relacionamento de intimidade com Deus? É sobre isso que a gente vai conversar hoje no programa Adoração. Então não saia daí, já pega a sua Bíblia e venha com a gente aqui para o seu encontro com a Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança, o canal da Bíblia, né? Como a gente sempre costuma dizer aqui nos nossos intervalos. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a Palavra de Deus, o que nós podemos encontrar ali sobre a sua verdade que está escrita em João no capítulo 10. Você sabe que a Novo Tempo ela tem um compromisso com a Palavra de Deus. O nosso compromisso na Novo Tempo é com a Palavra de Deus. A gente quer transmitir para você, passar para você essa paixão, esse amor que a gente sente pela Bíblia, pela verdade da Palavra de Deus. E isso não seria possível sem um grupo muito especial que nos ajuda, que são parceiros aqui da Rede Novo Tempo de comunicação. São os Anjos da Esperança. E esse mês nós estamos em um mês especial de doação, onde você tem a oportunidade de fazer a sua doação extra, se você assim quiser, mas você também tem a oportunidade de convidar um amigo para que esse amigo se torne um anjo da esperança. Mas como assim, pastor? Vou convidar alguém aleatório assim? Não, você vai convidar aquele seu amigo que conhece a TV Novo Tempo ou alguém que você está apresentando a TV Novo Tempo para ele, que já tem sido uma bênção e vai dar a ele a oportunidade de contribuir também com este trabalho que nós realizamos aqui. Eu conversava com uma pessoa nas redes sociais essa semana e ela não conhecia a TV Novo Tempo, né? Eu estava conversando com ela e aí mandei o link da TV, da nossa transmissão ao vivo, né, pelo NT Play, e ela assistiu e disse assim, gente, eu não sabia que existia um canal como esse. E ela falou uma frase muito interessante, eu nunca tive uma identificação com algo na minha vida como eu estou tendo agora com a TV Novo Tempo. Como essa moça tem milhares de pessoas por aí. E a nossa felicidade, a nossa alegria é poder saber que por meio de você, que é um anjo da esperança, nós podemos alcançar pessoas como ela. Para que você se torne um anjo da esperança e faça parte desse exército, né? Esse exército que cumpre a missão por meio das doações, você pode entrar em contato com a gente pelo 12 21 27 30 30. Se você ligar agora, vai ter uma equipe aqui para te atender, te orientar direitinho como que você pode fazer a sua doação, o valor você escolhe para que você possa continuar contribuindo aqui com a Rede Novo Tempo de Comunicação. Então veja, 0 a operadora que você utiliza, né? 12 é o nosso código aqui, 21 27 30 30. Entre em contato com a gente aí, tenho certeza que a nossa equipe vai ficar feliz em te receber, ouvir as suas histórias e também te orientar para que você se torne um anjo da esperança. E se você já é um anjo da esperança, fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado por acreditar no nosso trabalho, por acreditar no que nós aqui estamos humildemente tentando fazer para a honra e glória de Deus. Bom, já falei para você abrir a sua Bíblia, já falei onde era, né, o capítulo João, no capítulo 10, e agora eu quero convidar você a orar comigo, para que a gente possa pedir a presença do nosso Deus, ok? Oremos. Santo Deus, vamos abrir agora a sua palavra, Pai. Nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente nesse momento, Pai. Que seja o Senhor a falar conosco de forma personalizada, Pai, para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Esse é o meu pedido, Pai, agora, ao abrir a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. E aí, já pegou sua Bíblia? Já abriu ela comigo aí? Procure então João, no capítulo 10. Nós vamos ler alguns versos aqui. Eu quero começar com o verso central da nossa mensagem, que está em João 10, no verso 10. Esse seguramente é o verso mais famoso deste capítulo, né? E uma das pérolas do nosso Senhor Jesus.
Leia comigo então aí João 10, no capítulo 10. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queria te fazer uma pergunta. O que é vida? Diz para mim aí, o que seria vida? Eu fui pesquisar na internet para descobrir o que as pessoas estão falando sobre esse conceito, né? E eu encontrei algumas definições interessantes. Algumas pessoas dizem que vida é existir, ter vida. Outros dizem que vida é ter uma ocupação ou ter uma profissão. Na verdade, essa é a definição do dicionário. Então, veja, vida, existir, ter uma ocupação, ter uma profissão. Mas eu te pergunto, você que está me assistindo aí no conforto da sua casa, será que vida é só isso? Será que a nossa vida se resume a existir, a estar respirando, a ter fôlego, a ter uma ocupação, a ter uma profissão? Eu conheço pessoas que a sua vida é definida pelo trabalho. E se elas não trabalharem, ou se elas não tiverem uma ocupação, ou estiverem longe do seu trabalho, elas quase que deixam de funcionar, né? Porque o trabalho define essa pessoa. Mas o que é vida para você? O que seria vida para você? Tem um cientista bem famoso que ele ficou conhecido por procurar vida em outros planetas. O nome dele era Carl Sagan. E uma vez perguntaram para ele, olha, você está aí, né, sempre procurando novas pesquisas, gastando recursos para que você encontre vida em outro planeta. E por que você faz isso? Um jornalista perguntou uma vez para ele, e a resposta foi interessante. Sabe o que ele disse? Eu procuro vida em outro planeta para que eles nos ensinem a viver. De fato, muitos de nós desaprendemos a como viver. Muitas vezes, quando chega uma luta na nossa vida que mexe com a nossa estrutura, a gente volta para o manual, a gente estava no automático, né, na nossa vida, volta para o manual e não sabe como manusear esse negócio aí chamado vida. O fato é que a vida veio a este mundo para nos ensinar e nos reensinar a como viver. E é justamente o que a gente está lendo aqui, né, em João 10, no capítulo 10. Ele veio para dar vida, e não é qualquer vida, é vida em abundância. Mas eu quero te convidar para ler alguns versos anteriores que vão nos ajudar a esclarecer um pouquinho aqui do que Jesus quis dizer. Veja, no capítulo 9, não vamos ler agora, mas no capítulo 9 você vai ver Jesus andando próximo ao templo com os seus discípulos. Nessa caminhada, eles se encontram com um cego de nascença. E havia uma cultura muito forte na época, até hoje, né? Talvez você conheça alguém que tem essa mentalidade, de que se alguém tem uma doença, se alguém tem uma debilidade física, né? Alguma coisa que um cego ou alguém que nasce sem um dos seus membros, seguramente é porque ele pecou. E se ele não pecou, os pais seguramente fizeram alguma coisa e ele está pagando por esse pecado. Essa era uma mentalidade muito comum. E aí Jesus, passando por aquele cego, os discípulos fazem essa pergunta: e aí, mestre, nesse caso aí, quem foi que pecou? Foi ele? Foi seu pai? E aí Jesus desmistifica isso, né? Como Jesus faz com muitos conceitos que estavam na cabeça daquele povo e até na nossa vida, né? A nossa relação com Deus, ele vai quebrando alguns preconceitos e algumas ideias que são muito nossas. Que coisa linda é o relacionamento com Jesus. Mas Jesus fala, essa doença não tem nada a ver com pecado. E Jesus cura este homem, e agora esse homem começa a dar testemunho, e os fariseus começam a interrogar: quem foi que te curou, o que aconteceu, me fala aí. E ele fala, ele tenta dar uma fugida aqui, e eles conversam com os pais desse homem cego, e eles falam: olha, meu filho já é grandinho, então pergunta para ele aí. E eles insistindo com esse homem curado, ele fala: olha, quem fez isso foi Jesus, e se ele não fosse da parte de Deus, não sei como ele poderia ter feito isso. Os fariseus finalizam dizendo: você é todo nascido em pecado e vem ensinar a nós. Que resposta, hein? É justamente neste contexto que Jesus vai falar as frases seguintes. É nesse contexto que as cenas deste episódio acontecem. Então acompanha comigo aí o verso 1 e o verso 2. Diz assim, João 10, né, no verso 1. Em verdade vos digo,
o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Veja, Jesus vai fazer várias referências indiretas aqui aos fariseus, porque os fariseus, em resumo, eles queriam fazer parte do reino de Deus, queriam acessar as bênçãos de Deus, mas sem aceitar a Jesus. Nunca aceitaram, né? Quem Jesus era, o que ele representava profeticamente, inclusive como Filho de Deus, o Messias prometido, né? E Jesus vai fazer várias referências, e uma dessas referências é essa aqui, ladrão e salteador, né? E ele vai fazer outras 8 referências no restante da história, se referindo aos fariseus. Mas está dizendo que aquele que não entra pela porta no aprisco, esse é ladrão e salteador. E no verso 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. É muito interessante observar que Jesus ele utilizava elementos culturais da época para poder explicar aquilo que ele estava querendo dizer. E quando ele está se referindo aqui a esse aprisco, geralmente eram apriscos que ficavam no centro da cidade e você poderia levar o seu rebanho, se você fosse pastor, poderia levar o seu rebanho lá para dentro e tinha como se fossem umas vagas de estacionamento assim, sabe? Onde você poderia colocar suas ovelhas. Deixava suas ovelhas lá, as ovelhas te conhecem, né? Porque você é o dono delas, o porteiro te reconhece, o porteiro tranca e cuida das suas ovelhas. E quando você voltasse, você poderia ir lá, chamar suas ovelhinhas e o porteiro ia abrir a porta para você e você levaria as suas ovelhas. Pastor, o que isso tem a ver com o sermão? Guarda essa informação, tá? Do significado desse aprisco que Jesus está falando aqui, porque ele vai ser útil para nós daqui a pouquinho. Vamos continuar aqui a leitura, porque no verso 3 nós lemos assim, para este, aqui está falando do pastor, né? Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. E aqui, meus amigos, eu quero convidar você para fazer uma leitura atenta do texto bíblico. Quando a gente está lendo a Bíblia, às vezes nós temos a tentação de passar rapidamente, que eu estou no ano bíblico, né? Então eu tenho aqui que, nossa, li 4 capítulos, maravilha. Mas às vezes nós não lemos esses capítulos com calma e deixando que a palavra fale, sabe? E eu quero que você preste atenção em alguns detalhes dessa história. Porque tem algumas coisas que Jesus vai dizer aqui que são bem propositais da parte de Jesus, tá? Não é por acaso. Ele diz assim, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Veja o verso 4, como que Jesus vai repetir a mesma ideia. Depois de fazer sair, quem? Todas as que lhe pertencem. Ele já acabou de falar que ele faz sair as suas próprias ovelhas. Agora ele diz, depois de fazer sair as que lhe pertencem, elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. No verso 5 ele vai repetir mais uma vez, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Veja, Jesus está dando uma ênfase aqui para nós, e isso é muito importante para você entender. Porque quando Deus está falando, quando Jesus diz algo e ele repete, alguma coisa tem aqui. E qual que é a ideia que está sendo repetida aqui? As ovelhas reconhecem a voz do pastor. Elas seguem o pastor porque reconhecem a sua voz. Elas não seguem o estranho, porque não reconhecem a voz do estranho. Você pode pensar, nossa, está repetindo os mesmos termos, né? Por que está repetindo aqui, meus amigos? Porque a ênfase de Jesus aqui é no tipo de relacionamento que o pastor tem com as ovelhas. E que relação é essa? A relação é uma relação de intimidade. Intimidade. As ovelhas reconhecem a voz, elas seguem porque reconhecem a voz. O estranho elas não seguem porque não conhecem a voz do estranho. Mas a Jesus, ao pastor, elas seguem. O tipo de relacionamento que Jesus quer ter com você é um relacionamento de intimidade. Intimidade, onde Ele fale ao seu coração e você reconhece a voz de Deus por meio da sua consciência, por meio de alguma pessoa, por meio de uma situação da sua vida, mas você reconhece e você sabe diferenciar essa voz de outra voz, de uma opinião sua, de uma voz da sua cabeça, porque você tem intimidade com Deus. A ênfase aqui é no relacionamento de intimidade. E eu te pergunto, como está
a sua relação com Deus? Como está a sua relação com Deus? E como é que nós desenvolvemos um relacionamento de intimidade com Deus? Meus amigos, não tem segredo, não tem receita de bolo, é simples. Pode não ser fácil, mas é simples, né? Leitura da palavra de Deus e oração. É assim que nós nos conectamos com Deus. E ao orarmos, ao lermos a Bíblia, ao deixar que Deus fale com a gente por meio da oração e por meio da leitura daquilo que nós estamos sendo conduzidos ali, nós somos levados para perto de Jesus. E por meio das nossas experiências de vida, porque é assim, né? Eu oro a Deus, eu peço a Deus, eu encontro a sua vontade na palavra e agora eu faço a sua vontade, mesmo que não faça sentido, mas eu faço a vontade de Deus. E ao fazer a vontade de Deus e Deus me honrando ao fazer a sua vontade, isso me aproxima mais dele, isso deixa o meu coração mais perto do coração de Deus. E o que nós temos com isso? Intimidade. O pastor Ledivan escreveu a revista Deus Me Ouve, e nessa revista, é uma revista fabulosa, né? E no capítulo 5 ele vai falar um pouquinho sobre Jesus lá em Filipenses, quando Paulo, na verdade, lá em Filipenses, vai falar para que ele possa ter o mesmo sentimento que Jesus teve com Deus. E o pastor Ledivan vai trabalhar que esse sentimento que Jesus tinha com Deus e que Paulo queria também ter com Deus, era um sentimento de dependência e intimidade. Dependência e intimidade. É assim que eu e você desenvolvemos o nosso relacionamento com o nosso Deus. Essa revista é fabulosa. Eu convido você a pedir. Eu tenho um exemplar aqui comigo, a revista Deus Me Ouve, que é a revista escrita pelo professor, né, pelo pastor Ledivan Ross. Se você quer descobrir um pouquinho mais sobre esses aspectos importantes da intimidade que eu e você precisamos ter com o bom pastor, peça essa revista pelo nosso WhatsApp, 12 98244 4449. E ela vai chegar na sua casa para que você possa desenvolver o seu relacionamento com Deus por meio da oração. Intimidade, meus amigos, intimidade. É isso aqui que Jesus está querendo dizer quando ele conta essa história. O fato é que quando ele contou essa história, quem estava ouvindo não entendeu. E aí é o que nós vamos ver no verso 6. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele havia dito. Jesus conta a parábola e ninguém entende. E agora vem um momento muito interessante dessa passagem, porque Jesus agora vai explicar a passagem, vai explicar a sua parábola. Qual que é a sua e a minha expectativa ao ouvir a explicação de Jesus? Não sei a sua, mas a minha, quando eu li pela primeira vez, era Jesus dizendo quem é o pastor, né? Ou ele poderia dar nome ao ladrão também, quem é esse ladrão, mas a minha expectativa ao ler a palavra é, quem é esse pastor? E aí, o que eu espero de Jesus é, eu sou o pastor. E é exatamente isso que nós não encontramos aqui. Leia comigo o verso 7. Diz assim, no verso 7, Jesus, porém, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Isso é interessante, particularmente, porque eu falei para você gravar lá no início da nossa conversa, né, o que significava aquele aprisco no centro da cidade. E agora Jesus está dizendo, para explicar a parábola, ele está dizendo, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Veja, tinha um tipo de aprisco que era muito mais comum naquela época do Oriente Médio e que aquele público para o qual Jesus estava falando possivelmente tinha muito mais familiaridade, que era um aprisco que ficava, às vezes, longe da cidade, fora, retirado da cidade, às vezes até no próprio deserto, para que quando o pastor estivesse passando com as suas ovelhas e não desse tempo de chegar na cidade seguinte ou ele tivesse alguma emergência, ele pudesse deixar essas ovelhas dentro desse aprisco. E nesse aprisco, esse aprisco tinha um muro bem baixinho e não havia porta nesse aprisco. Nesse sentido, para que o pastor pudesse proteger as suas ovelhas contra os lobos ou os perigos externos, o pastor se deitava no local onde deveria estar a porta.
E aí a gente vai entender muito bem quando Jesus vai dizer, versos depois, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Porque essa é a relação que o pastor tinha. Não era de as ovelhas aqui, é eu junto com as ovelhas, eu protegendo as minhas ovelhas. Jesus é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nesse sentido, meus amigos, não é possível que a gente tenha um relacionamento com as coisas que Deus pode nos ofertar, com as coisas que Deus pode nos dar, sem ter um relacionamento com a pessoa de Deus, com a pessoa de Jesus. Jesus não é aquele que mostra onde está o pão, que indica onde está a água da vida. Ele é o pão da vida e Ele é a água da vida. Aquilo que Jesus oferece é aquilo que Ele é na sua essência. E eu e você não podemos ter um relacionamento com as bênçãos que Jesus pode nos dar. O relacionamento que nós temos deve ser com a pessoa de Jesus. E aqui eu repito, como que a gente faz isso? É buscando intimidade com o bom pastor. É buscando estar com Ele, passar tempo com Ele, para que a minha vontade se pareça com a vontade dEle, para que a vontade dEle seja impressa no meu coração. Isso só vem pela intimidade. Ao desenvolver um relacionamento de intimidade com o bom pastor, ao ter essa consciência de que o meu relacionamento tem que ser com Ele, com a sua pessoa, não com as bênçãos que Ele pode me dar, eu estou pronto para viver essa tal vida, essa vida em abundância. Você seguramente conhece pessoas que vêm para a igreja, oram, fazem madrugadas de oração, fazem campanhas, fazem de tudo. Assim que recebem a bênção, foi um prazer, Jesus, mas desde que daqui para frente eu tomo conta da minha vida. Não é isso que nós estamos falando aqui. Estamos falando de ter intimidade com este Jesus que pode e quer te abençoar, para que eu e você tenhamos essa vida em abundância. E aí chegamos no verso 10, que é o verso mais marcante aqui dessa passagem, onde ele vai dizer, leia comigo novamente. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância. Eu disse no início que se vida é apenas existir, né? Se vida é apenas ter uma profissão, ter uma ocupação, não sei se vale a pena esse negócio, né? Se a minha vida for resumida ao que eu faço, às coisas que eu tenho, que identidade eu tenho diante de Deus? Mas o que Jesus está falando aqui é que a vida que Ele tem para nos oferecer, e Ele vai falar disso também, essa ideia vai ficar clara para nós também em Efésios, né? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. A vida que Deus tem para nos dar é uma vida em abundância, uma vida que transborda as expectativas. E o sentido dessa palavra, que é abundante, na sua língua original, é uma palavrinha que tem um significado muito especial. Ela quer dizer assim, muito, muito mais, muito além. Uma quantidade tão abundante que chega a ser além das expectativas. Uau! Esta é a vida que Deus quer nos dar. Uma vida que supera, uma vida que transborda, que é além das expectativas. Tem uma música bem famosa do Robson Fonseca, onde ele fala que por maior que sejam os meus sonhos, os sonhos de Deus sempre são maiores. Eu sei que você tem pensamentos positivos a seu respeito. Eu sei que você faz planos para a sua vida. Eu sei que você quer ter uma vida próspera. Eu sei que você quer encontrar essa paz que você tanto tem buscado. Tenha certeza que Deus quer muito mais para você. Deus quer tudo isso que você pensa de positivo e muito mais. Porque os sonhos do nosso Senhor, Deus, para nós, são maiores. E eu quero falar para você que tem vivido uma vida passageira, uma vida sem sentido, uma vida buscando preencher um vazio que você sente no coração. Você tenta buscar preencher esse vazio por meio de coisas, por meio de compras, por meio de compulsão alimentar, talvez. Você busca preencher esse vazio por meio de coisas que, na verdade, nunca preencherão. Quero dizer para você que vida todos têm. Estar respirando, todos nós aqui estamos. Ter uma profissão, boa parte de nós temos, né? Uma ocupação, nós temos.
Mas a vida não pode se resumir a isso. O que Deus tem para nós é uma vida que transborda, é uma vida que supera as expectativas, é uma vida que transborda, que chega a ser além daquilo que você pudesse planejar. E quando você olha para isso, você pensa, gente, esse negócio deve ser muito bom. E é muito bom, porque os planos de Deus para nós são muito maiores do que nós esperamos. Mas se você tem acompanhado a mensagem até aqui, você está entendendo algumas questões, né? Para que eu tenha acesso a essa vida em abundância, essa vida que transborda, essa vida incrível que Deus tem para mim, eu preciso estar aonde? Onde eu preciso estar? No aprisco com o bom pastor. No aprisco com o bom pastor. Quero dizer para você que vale a pena ser ovelha do pastor. Mesmo que ele dê ali com a vara, né? Vem para cá, vem para esse lado, vem para o outro, faça o que eu estou pedindo, só sai no meu horário, só sai acompanhado de mim. A vida com o bom pastor vale muito a pena. E eu quero fazer um convite para você. Você que está nos assistindo agora. Qual é a sua decisão diante disso? Nós estamos conversando aqui. Você viu que a vida que Deus quer nos oferecer é uma vida de abundância. Você viu que essa vida supera as expectativas. Você viu que essa vida é muito além daquilo que nós esperamos, daquilo que nós planejamos, porque assim são os sonhos de Deus para nós. Mas para viver essa vida, eu preciso aceitar o pastor e eu preciso fazer parte do seu rebanho. E só faz parte do rebanho de Deus, do rebanho do pastor, aqueles que buscam um relacionamento de intimidade com Deus. Deus te chama para um relacionamento diferente. A mensagem deste dia é para um compromisso radical. É para que você que está me ouvindo possa pensar, gente, eu preciso tomar uma decisão. E eu quero te fazer uma pergunta, quais são as áreas da sua vida que você ainda não submeteu a Deus para que essa intimidade com Ele seja completa? O que tem ficado entre você e Deus? O que tem atrapalhado esse relacionamento? Será um outro relacionamento? Será um emprego? Será um vício? Quais áreas da sua vida você ainda precisa submeter a Deus para que Ele te transforme por completo e que você agora, como ovelha, possa desenvolver esse relacionamento de intimidade? Eu vou orar com você nesse momento. E a minha oração vai ser para que este pastor te alcance, para que esse pastor te abrace, que você aceite o abraço deste pastor. Sinta o abraço de Deus, sinta Ele te chamando para fazer parte do aprisco, e tenha certeza que a vida que Ele tem para te oferecer não é só existir. É uma vida que supera as expectativas. É uma vida que vai além daquilo que você possa planejar para você mesmo. Porque os sonhos de Deus para nós são sempre, sempre maiores. Esse é o seu desejo? Está respirando aí? Está decidindo ir por esse caminho? Quero orar com você para que o nosso Deus confirme a sua decisão e também te dê o poder para mantê-la. Ore comigo. Ó Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor quer nos dar uma vida abundante, Senhor. Uma vida que supera as nossas próprias expectativas, Senhor. Obrigado por sonhar os sonhos mais lindos para a nossa vida. Queremos dizer, Pai, que nós queremos nos entregar a Ti, queremos fazer parte do Seu rebanho, queremos fazer parte deste aprisco, Pai, queremos ser uma ovelha do Senhor. E para isso precisamos de um relacionamento de intimidade. Nos ajude, Pai, opere em nós o querer e o efetuar, para que a gente possa ter essa vontade que não vem de nós, de estar perto de Ti. Nos abençoe, Pai, é o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.